Bom, sou o Jonathan, vim aqui apresentar um trabalho de noções éticas profissionais sobre a orientação da Prof. Helenice Reis. Os acadêmicos são Andressa, Paulo e Jonathan, que sou eu. Bom, a minha parte é sobre a profissão do administrador, a Lei 4769 e suas atualizações. Bom, o capítulo 1 fala sobre o administrador, né? Então, no artigo 1, ele desenvolve que o desempenho das atividades de administração em qualquer um dos seus campos constitui objeto de profissão liberal do administrador de nível superior, ou seja, apenas pode participar, fazer o cargo aquele administrador que tem um nível superior completo, a não ser que for estágio, claro. E já aqui nos bacharéis em administração, diplomados no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficiais e oficializados, ou reconhecidos cujo currículo seja fixo pelo Conselho Federal de Educação e que, referido ao currículo, tenha sido diplomados por curso de bacharelado em administração, devido reconhecimento, ou seja, ele precisa ter no mínimo reconhecimento, né, que está diplomado aqui no Brasil, para exercer a função. E ainda no capítulo 1, os diplomas no exterior, esse que causa muitas dúvidas aqui no Brasil, né? Os diplomatas que têm seus diplomas feitos no exterior, eles têm que regularizar após uma avaliação do diploma no Ministério da Educação e da Cultura. Esses órgãos que vão aplicar uma prova e aí vai dizer se ele está apto ou não para exercer o exercício da sua função. Bom, no capítulo 2, já vemos ali no campo de atividades profissionais o que realmente um administrador pode fazer, né? Então, as atividades do administrador como profissão liberal ou não, então compreende alguns pareceres, como elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, de laudos e laudos, e que seja exigido aplicações de conhecimento inerente às técnicas de organizações. Então, uns exemplos aí básicos, né, de algumas coisas que o administrador pode exercer na sua função e no seu cargo, claro. Pesquisa e estudos, análise, interpretação, planejamento, implementação, coordenação, controle dos trabalhos no campo de administração em geral, como administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos, programas de trabalho, orçamento, administração de materiais e financeiras, administração mercadológicas, administração de produção, relações industriais, bem como os outros campos em que este se desdobra ou quaisquer sejam conexos. Bom, no capítulo 2 ainda, tem mais alguns exercícios aqui em funções de cargo do administrador. Ele pode exercer também nos serviços públicos, federais, estaduais, municipais, autárquicos, sociedades de economia mistas, empresas estatais, paraestatais e privadas, principalmente, né? Em que fique expressa a declaração e o título do cargo abrangido que ele obteve, né? Então, no capítulo 3 do exercício do profissional, aqui no artigo 9, ele declara que para o exercício da profissão de administrador é obrigatória a apresentação de carteira de identificação de administrador, expedida pelo Conselho Regional de Administração, o CRA, né? Juntamente com a prova de o profissional estar em pleno gozo de seus direitos sociais. Ainda no capítulo 3, no artigo 10, ele diz que a falta de registro torna-se ilegal e punível com o exercício da profissão do administrador. Se não tiver legalizado, não tiver carteirinha do CRA e tiver exercido o seu exercício de profissão, ele será altamente punido, né, pela administração. No artigo 11, o exercício profissional se trata desse regulamento, será fiscalizado pelos competentes conselhos regionais e pelos conselhos federais de administração, aos quais cabe a orientação e disciplina do exercício da profissão de administrador em todo o território nacional. Então, já no capítulo 4, ele vai descrever um pouco da sociedade entre profissionais, né?
Aí no artigo 12, ele diz que a sociedade de prestação de serviços profissionais mencionada nesse regulamento só poderão ser constituídos ou funcionar sob responsabilidade de administradores, devidamente registrada e no pleno gozo de seus direitos sociais. Né? Tem que estar registrado e tem que estar tudo em dias, os seus documentos. O técnico de administração ou técnicos de administrações que fizeram parte de sociedades mencionadas nesse artigo responderão individualmente, né, perante aos conselhos pelo ato que é praticado pela sociedade, em desacordo com o Código de Deontologia Administrativa. O capítulo 4, ainda, né, no artigo 13, as atuais sociedades existentes ficam obrigadas a se adaptarem às exigências contidas nesse capítulo, no prazo de 180 dias, né, contado da data de publicação desse regulamento. Ou seja, este prazo aqui de 180 dias é para regularizar todas as coisas que estiver faltando, tudo citado anteriormente desse artigo, né, dessa lei. Bom, vamos falar um pouco sobre o Código de Ética Profissional do Administrador. Vamos dar uma resumida básica, assim, porque o tempo é curto. Vamos falar sobre o preâmbulo. O exercício da profissão de administrador implica em compromisso com o moral, indivíduo, cliente, empregador, organização e com a sociedade, impondo deveres e responsabilidade indelegíveis. O Código de Ética Profissional do Administrador, CEPA, é o guia orientador e estimulador de novos comportamentos e está fundamentado em um conceito de ética. Vamos falar sobre um pouco de deveres. Os deveres do administrador são exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesses de clientes, instituições e sociedades, sem abdicar de sua dignidade, prerrogativas e independência profissional, atuando como empregado, funcionário público ou profissional liberal. As proibições. O que um administrador não pode fazer? Não deve anunciar-se com excesso de qualitativos, admitida a indicação de títulos e cargos e especializações. Dos direitos. Quais são os direitos do administrador? Exercer a profissão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição social ou qualquer natureza discriminatória. Os honorários profissionais. Os honorários e salários do administrador deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho. Dos deveres especiais em relação aos colegas. O administrador deverá ter para com seus colegas a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito da classe. E das disposições finais, para a gente terminar, caberá ao Conselho Federal de Administração, ouvidos os conselhos regionais e a categoria dos profissionais de administração, promover a revisão e a atualização da CEPA, sempre que se fizer necessário. As regras processuais do processo ético serão disciplinados em regulamento próprio, no qual estarão previstas as sanções em relação a infrações cometidas ao CEPA. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Administração manterão o Tribunal Superior e os Tribunais Regionais, respectivamente, objetivando o resguardo e aplicação do CEPA. É dever do CRAS dar ampla divulgação ao CEPA. Meu nome é Andressa, eu vou dar sequência no trabalho, eu vou falar sobre o decálogo do bom administrador, que são como se fossem 10 mandamentos. O primeiro deles é crescer no seu projeto, amar o seu trabalho, ousar novas soluções, escolher colaboradores capazes, educar pelo exemplo, decidir com justiça, agir com firmeza, reconhecer os erros e tirar deles o melhor partido, prestigiar sua equipe e exercitar a criatividade. Esses 10 mandamentos são para levar para a vida e para levar para dentro da empresa, né? O anel do administrador, ele é da pedra zafira de cor azul escuro, pois ele identifica atividades criadoras do administrador, das quais os homens demonstram sua capacidade de construir para ganhar dinheiro. E a pedra é uma safira oriental, ela é um mineral que pertence à classe dos óxidos. Ela é denominada corindon, nobre, por sua transparência e coloração pura.
ela é encontrada no Sião, na Birmânia, em Madagascar e no Brasil. Com fundamento no símbolo, atrás da pedra deve conter o símbolo da profissão do administrador. O Conselho Federal de Administração. Ele é um órgão normativo, consultivo, orientador e disciplinar do exercício da profissão de administrador. Sediado na capital federal, ele é responsável por controlar e fiscalizar as atividades financeiras e administrativas do sistema, Conselho Federal Administrativo e Conselho Regional Administrativo. A missão do CFA é promover a ciência da administração, valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. Além do CFA, o sistema CFA e CRA, o composto pelos 27 Conselhos Regionais de Administração, CRA, sediados em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. E já isso é o que abrange o Conselho Federal de Administração. E o Conselho Regional de Administração é uma entidade consultiva, orientadora, disciplinadora, fiscalizadora do exercício da profissão de administrador e tecnólogo em determinada área da administração. Desenvolve também o trabalho de apoiar, auxiliar e defender os direitos dos profissionais. A estrutura organizacional do CFA é composta do plenário, câmaras, diretoria, comissões e assembleia de presidentes. Essa foi a minha parte.